Vamos iniciar então o entendimento de como você vai utilizar o sistema, começando pelo usuário do sistema, pelos usuários, quem vai ter acesso. O sistema ele separa usuários e funcionários. São coisas diferentes. O usuário do sistema é a pessoa que vai ter um e-mail e uma senha para se logar no sistema, que nem eu estou logado ali, o Fábio. E aí eu posso criar até um perfil para esse usuário Fábio, falando o que o Fábio pode ou não acessar no sistema. Já o funcionário, ele tem algum tipo de atividade na minha empresa, como por exemplo mecânico, onde ele não tem a necessidade de mexer no sistema. Então ele não vai ter acesso ao computador, por exemplo. Porém, eu posso criar o usuário Fábio e vincular o usuário Fábio ao funcionário mecânico com cargo Fábio Pereira e assim por diante. Então, meus usuários são as pessoas que vão utilizar o sistema e estes usuários podem ter uma configuração de perfil de acesso para eu limitar os acessos deles. Esse treinamento ele é um pouquinho mais detalhado, então ele é um pouquinho maior. É importante que você veja ele até o final. E se precisar, vai fazendo os testes no seu sistema. Então, a princípio, como que você inicia, né, os usuários, tudo vai depender do plano que você contratou. Aqui em meu plano, eu consigo visualizar, ó, que eu tenho acesso a uma quantidade X de usuários e qual foi o plano do sistema que eu contratei. Então, de acordo com a quantidade de usuários que eu tenho aqui, possivelmente posso cadastrar essa quantidade. Eu vou até o meu nome de usuário que está logado, Fábio, clico em meus usuários, ele vai abrir essa telinha aqui com todos os usuários que você tem cadastrado. Depois você clica em novo usuário e cadastra um usuário novo. Aí você pode colocar o nome desse usuário. Por exemplo, eu vou falar que eu estou cadastrando o José. O José tem o e-mail dele, que é josé1993@hotmail.com. Esse e-mail, José1993, é claro que é fictício. Mas esse e-mail, o José tem que ter acesso a ele, porque quando o usuário perder ali a senha ou esquecer qual a senha que ele cadastrou, ele não vai precisar ficar pedindo para mim, que sou o administrador da empresa ou do sistema, ele não vai precisar ficar pedindo para eu alterar a senha dele. Ele vai fazer o quê? Quando ele for acessar o sistema, tem lá para colocar o e-mail e a senha. Se ele esquecer a senha, tem embaixo redefinir. Ele dá um cliquezinho em redefinir, o sistema vai enviar um e-mail para redefinir a senha para este e-mail que está aqui. Então eu não posso inventar um e-mail para o José só acessar o sistema, porque se ele esquecer a senha, eu vou ter que ficar inativando o usuário José e criando novos usuários para ele, tá? Então é interessante até colocar um e-mail pessoal, porque o José tem acesso a esse e-mail. Se você quiser criar um e-mail da sua empresa, um e-mail corporativo para ele, não tem problema, mas você pode deixar que ele utilize o e-mail pessoal. Aí o próprio José vai criar a senha dele, vai confirmar a senha dele, porque se você criar a senha e colocar o e-mail seu, aí você tem que ficar lembrando ele quais são as informações para ele acessar o sistema ou deixar o sistema sempre logado lá com o e-mail e a senha dele salvas no computador, porque senão ele esquece. Não é interessante. Então, até se ele precisar acessar de casa, se for alguém que precisa emitir uma nota fiscal, tirar um relatório financeiro, ele consegue acessar de casa? Tem algum problema? Não tem. Então ele pode acessar de casa e emitir uma nota fiscal que ele ficou de emitir no dia. Então, coloca o e-mail, a senha, ele confirma a senha, depois coloca o telefone, tudo que estiver com asterístico vermelho é obrigatório. Aí nós temos os funcionários. Posso clicar aqui em adicionar o funcionário e cadastrar o José como um funcionário. Então eu posso vir aqui, o nome completo é José, o CPF do José, RG do José, coloco a data de nascimento dele. Por que, que eu tenho que colocar a data de nascimento do José? Porque depois eu posso vir aqui em relatório, clientes e funcionários e visualizar
os aniversariantes do mês. Se eu colocar a data de nascimento do José, depois eu vou lá e tiro um relatório, ele vai trazer aqui quando que o José faz o aniversário. Telefone residencial e telefone celular, você pode colocar uma observação, e em observações você pode colocar um outro telefone para contato, nome completo da mãe e o cargo, comissão, se você pretende trabalhar com comissionamento, a data de admissão e data de demissão, se depois você desligar o José, né? E aí tem o endereço que é opcional. Você pode adicionar uma imagem ali, a foto do José. O telefone residencial e o telefone celular seria do José. E aí, se tiver que entrar em contato com a mãe do José, porque aconteceu alguma coisa, você pode colocar o telefone da mãe do José nas observações. Depois, aqui eu estou cadastrando o funcionário José, e esse funcionário José eu vou atrelar ao usuário José. Então, eu posso criar cargos também. Eu já tenho alguns cargos criados, mas eu poderia criar o cargo aqui de mecânico. Posso vir aqui e falar que eu tenho cargo mecânico. Se a sua empresa trabalha com comissionamento, já para a gente explicar, porque senão vai ficar confuso, tem a porcentagem de comissão aqui no cargo e tem a porcentagem de comissão ali no cadastro do funcionário. Você pode estipular o cálculo de comissão em 3 lugares diferentes. Você pode estipular no cadastro do cargo, no cadastro do funcionário, direto no cadastro do funcionário José, né? Tinha colocado José ali, apagou? José. Tenho lá o cadastro do José e o José recebe 5% de comissão. Aí depois eu vou cadastrar o Fábio não é mecânico, mas ele tem 2% de comissão. Tudo que for produto e serviço, coloco lá que o Fábio teve algum tipo de participação, 5% para o José, 2% para o Fábio. Ou eu estou pagando a comissão de forma individual, cada funcionário tem uma porcentagem diferente. Então eu uso o cadastro do funcionário para determinar a comissão de cada um. Se tanto o Fábio quanto o José, os dois são mecânicos e os dois recebem 5%, aí não compensa eu ficar colocando no usuário, no funcionário. É mais fácil eu colocar no cargo. E aí no cargo eu posso habilitar ali que o mecânico vai ter uma comissão só para serviço e não vai ter comissão para produto. E o vendedor é o contrário, vai ter comissão para produto e não vai ter comissão para serviço. O Fábio é mecânico e vendedor, então ele vai ter comissão para produto e para serviço. E assim por diante. Se você colocar no cargo mecânico, vamos colocar o mecânico de novo aqui. Se você adicionar lá no cargo mecânico e falar mecânico executa serviço, depois você consegue ir lá na ordem de serviço e fazer um apontamento para o mecânico. Se você falar que ele faz venda de produto, aí lá na tela das vendas, vamos pegar aqui venda, ordem de serviço, nova venda. E inicia uma venda nova e vem aqui e coloca o funcionário, tá vendo? Então, se no cargo você falar que esse funcionário mecânico vende produto, todas as vezes que você adicionar esse cargo de mecânico no seu funcionário, o José, ele é mecânico e ele vende produto, ele vai aparecer aqui em vendas. O José ele não vende produto, então eu adiciono lá no cargo que o funcionário não vende produto, ele não vai aparecer aqui nessa listagem de vendas, tá? Então o cargo ele determina também que o funcionário que executa serviços ele deve aparecer no painel da oficina, esse funcionário que executa serviços ele vai aparecer no apontamento de mão de obra e o funcionário que vende produto ele vai aparecer como o vendedor responsável na tela da venda, ou seja, a função dele aqui já vai fazer com que ele apareça nos lugares corretos na tela da venda, tá? Então, cadastrei o José, coloquei o cargo do José, vim aqui, coloquei o cargo do José, cadastrei o José, coloquei todas as informações, salvei o cadastro do José, aí o José vai se logar no sistema, o nome do José vai ficar ali em cima, e aí o José pode fazer apenas as funções ou acessar os módulos que eu autorizar. Então,
Cadastrei o José, coloquei o funcionário dele, cadastrei o funcionário José, vim aqui e adicionei o funcionário José, né? Se não tiver o cadastro dele ainda, coloquei o cargo, já trabalhei ali, coloquei as comissões, tudo direitinho. Se você quiser cadastrar cargo, funcionário, usuário, sabe, por parte, também pode. Você pode cadastrar todos os funcionários da empresa primeiro, criar todos os cargos primeiro e depois cadastrar os usuários. Pode, você que determina a ordem que você quer usar. Eu vim direto aqui em meus usuários, porque nos meus usuários eu já consigo explicar todos os cadastros praticamente de funcionários, de relacionamento com funcionário, tá? E organização da empresa. Então, no cadastro do usuário já tem um linkzinho aqui, né, para cadastrar o funcionário e um linkzinho para adicionar o perfil desse usuário. Como que funciona? Você vai lá e clica em adicionar perfil e cria um perfil novo. Gerente. Quando você cria esse perfil, pode ser a qualquer momento, como eu falei. Quando você cria esse perfil, tem aqui, ó, meus perfis de acesso. Aí eu tenho lá gerente. Eu posso falar nessa permissões de acesso aqui, né, onde está o bonequinho aqui, ó, de segurança. Posso dar um clique. Aí eu posso determinar o que o gerente pode ou não fazer. Aí depois eu vou lá no cargo de mecânicos. E posso falar o que o mecânico pode ou não fazer. Então funciona assim. Estou cadastrando os meus usuários do sistema e aí eu tenho os perfis, que é o perfil de acesso de cada usuário. E aí eu vou lá e falo que o mecânico ele pode ter acesso ao painel da oficina. Vendas, painel da oficina. Ele vai ter acesso a esse painel da oficina. Mecânico pode fazer venda e ordem de serviço? Está falando que não. Ah, mas eu quero deixar ali que o mecânico faça a venda e ordem de serviço, porque às vezes eu não estarei na empresa, aí o mecânico vai lá e faz a venda e ordem de serviço. Ou seja, você vai determinando o que o funcionário pode ou não fazer no sistema. Se nós pegarmos, por exemplo, a tela principal do sistema, ó, aqui na tela principal está aparecendo para mim total de recebimento em atraso e o total de contas a receber hoje. Pagamentos em atraso e pagamentos em atraso e pagar hoje. Ou seja, financeiro. Aí o mecânico vai ficar olhando isso aqui. Não é interessante. É informação demais. Eu posso ir lá e falar que o funcionário não precisa visualizar isso aqui. É o perfil de acesso. Tá? Então eu crio o perfil de acesso. E aí eu determino o que o funcionário mecânico pode ou não acessar. Se você é funcionário da empresa, não visualize isso aqui como algo ruim. Você não tem acesso, é uma segurança para você também como funcionário. Porque vamos lá, veja bem. Você está fazendo uma venda no seu sistema, só que você não tem acesso ao caixa, você não vai fechar a venda, você não vai movimentar dinheiro. Você só pode fazer a ordem de serviço e olhe lá. Você pode fazer uma venda no balcão. Você pode fazer a venda no balcão. Só que você não pode mexer no contas a receber. Eu vou lá no financeiro, contas a receber e não dou acesso para você mexer no contas a receber. Se acontecer alguma coisa no contas a receber, por que eu vou cobrar de você? Você não tem acesso. Então o perfil de acesso é uma segurança para ambas as partes, né? Para o desenvolvedor ali, para o administrador da oficina, desenvolvedora, para o administrador da oficina, o administrador da oficina, o responsável pela oficina, gerente, proprietário, é uma segurança para ele e também para o funcionário. Eu vou cobrar alguma coisa do funcionário se ele tiver acesso. Se ele não tem acesso àquela função, não faz sentido eu ficar cobrando alguma coisa dele. Por isso é importante cada um ter o seu usuário, cada um usar a sua senha, que aí depois eu posso acessar o suporte e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, tem como vocês visualizarem para mim? Tem produto que não estou conseguindo visualizar quem tirou do estoque, tem como vocês visualizarem para mim quem foi? Tá, sabe? Ter ali um log de usuário, saber quem está mexendo no sistema e o que está fazendo. Então você vai criar os perfis de acesso e depois você consegue esse retorno. No entanto, agora, a princípio, é mais para o funcionário não conseguir mexer, como no contas a receber, né? No financeiro, contas a receber, ó, eu bloqueio
Se ele logou, o José logou, e aí eu coloquei que o perfil dele é mecânico, aí ele vai clicar lá no contas a receber, o sistema vai falar, nananina, não pode, você não tem acesso aqui, tá? Outra coisa que eu mostrei, né, lá na dashboard, essa tela aqui, ó, recebimentos de atraso, né, ticket médio, ela é a dashboard. Vou lá no mecânico, ela é essa tela aqui, ó. Aí você vem aqui, contas a receber hoje, ele tem acesso? Não, não tem. Ah, mas produto, poxa, produto, o mecânico vai procurar produto, né? Então eu vou dar acesso ao produto e vou dar acesso aos serviços. Mas o contas a receber, não. Ah, mas ele vai ter que cadastrar o cliente, então eu vou dar o acesso ao cadastro do cliente também. Ah, eu posso dar acesso a tudo e depois ir arrumando? Posso. Posso ativar e inativar completo, ou eu vou lá só onde eu quero inativar. Eu posso fazer uma configuração padrão, sistema inteiro habilitado ou sistema inteiro inativo, tá? Acesso total ou acesso, né? Eu dei acesso total. Aí eu vou lá e salvo, o mecânico vai ter acesso a tudo. E depois eu posso ir inativando ou ativando conforme o módulo, conforme a função, tá? Então, dependendo da função da empresa, da pessoa, ela pode ou não executar alguma coisa. Se eu fizer alguma coisa errada, e salvei, não. Fui lá e mexi na configuração, no acesso de serviços e não era para ter dado acesso. Não quero salvar. Você cancela e sai. Aí você volta lá para o perfil dos mecânicos, tá tudo bloqueado do jeito que estava antes. Quando você não salva, o sistema não grava o que você fez. Importante ressaltar isso aqui já no início do treinamento, né? Então você tem ali que criar o perfil. Ah, o mecânico pode acessar a venda? Pode fazer venda no PDV. O caixa eu não vou dar acesso para ele não, pode fazer um agendamento. Aí ele pode dar o desconto que ele quiser? Não, não vai poder dar um desconto que ele quiser. Esse acesso à permissão de dar desconto maior que o limite no item da venda. Se você deixar ativo para o mecânico pode dar 70% de desconto na peça, mesmo que você falou que o limite máximo é 10%. Ele vai conseguir ultrapassar esse limite. Se você deixar assim, o mecânico não vai conseguir ultrapassar esse limite. Aí o que, que ele faz? Ele chama quem pode. Ele chama lá o gerente. Ô Fabão, vem cá. Digita a senha aqui para mim. Aí o Fábio vai lá, digita a senha e dá o acesso. Né? Deixa a pessoa, de certa forma, dar o desconto que ela precisava. Só que tem que chamar um responsável para esse responsável liberar o acesso lá ao desconto maior. Tá? A possibilidade de digitar o desconto maior e dar um desconto maior na venda. Beleza? Então, voltando lá, ó. Isso é para você cadastrar o seu usuário e não ter nenhuma dúvida. Como eu falei, você pode criar cargo, funcionário, todos os cargos, depois todos os funcionários e, por fim, criar o cadastro do usuário do sistema. Se você quiser, pode fazer como eu, vai lá direto no cadastro do usuário e já cadastra tudo que você precisa, né? Você cadastra o usuário, vem aqui adicionar funcionário, aí ele vai abrir esse cadastro aqui de funcionários, cria o funcionário. Quando você vem aqui e cria o funcionário, em adicionar cargo, ele já abre aqui, ó, o cadastro dos cargos, tá? Então, só para relembrar, o usuário do sistema vai ter perfil de acesso para você falar o que ele pode ou não mexer no sistema. Funcionário vai ter cargo para você especificar a atividade desse funcionário na sua empresa, na sua oficina. Se você quiser, então você pode cadastrar tudo relacionado a funcionário direto no menuzinho de usuários. Como eu falei, dependendo do seu plano, você tem uma quantidade de acesso simultâneo. Então o José ele vai usar esse e-mail para acessar o sistema lá no computador dele. E aí você teria que utilizar um outro para você acessar o sistema no seu computador. Cada um vai ter o acesso com o seu e-mail pessoal e a sua senha, tá? Aí eu tenho 3 terminais. Eu posso deixar um terminal ali para 2 usuários. É só eles usarem cada um seu e-mail e senha.
É importante ressaltar que eu, particularmente, uso o Chrome, o navegador Chrome. Se você preferir usar o Edge, o Chrome, Firefox, só não dá para utilizar alguns navegadores como o Opera, porque o Opera não abre algumas coisas. Você vai tentar fazer o fechamento da venda, por exemplo, não tem o calendário, então tem algumas coisas que não dá para utilizar em qualquer navegador. Indicados são Firefox e Chrome. Quando você utiliza um navegador como Chrome, você só vai conseguir fazer um acesso no Chrome, tá? No mesmo computador ali, abriu o Chrome, você vai logar com uma pessoa, ele entende que tem um usuário logado ali naquele computador, naquele navegador. E aí duas pessoas vão precisar usar o mesmo terminal. Um usa o Chrome e o outro usa o Firefox. Você abre dois navegadores ali, cada um se loga com seu e-mail e senha no sistema, e aí dá para usar o dia inteiro tranquilo, compartilhando o mesmo computador, tá? Então, é assim que você vai utilizar o usuário do sistema, é assim que você vai trabalhar com funcionários no sistema e é assim que você vai determinar os cargos de cada um. Lembrando que comissão vai ter um videozinho só explicando como funciona a comissão, porque eu tenho que explicar como que você vai colocar no funcionário, no usuário, no cargo ou na peça e depois fazer o apontamento e tirar o relatório. Então, esse foi o vídeo para você entender como funcionam os usuários do sistema e os funcionários da empresa, tá ok? Então, dá uma olhadinha em todos os vídeos, passe por todos os vídeos. Aí tem um questionarinho para você responder. Depois que você terminar o questionário, aí sim a tarefa foi concluída. Você visualizou tudo, respondeu os questionários. A gente vai dar uma olhadinha se houve alguma dúvida. Se ainda estiver com dúvida nessa questão de funcionário, você pode, funcionário e usuário do sistema, você pode acessar o suporte online, se for necessário, agendar um treinamento direto com o técnico para falar com o técnico ali pelo WhatsApp, pelo UltraViewer. Nós utilizamos o UltraViewer para acessar a sua máquina e ir fazendo passo a passo junto com você, tá? E aí a gente vai falando via WhatsApp. Então, se houver essa necessidade, você consegue agendar o treinamento e aí a gente consegue sanar todas as dúvidas, não só no usuário, mas em todo o sistema. Tá ok? Então, continue o seu treinamento, boa aula, passe para o próximo vídeo. Finalizou tudo, responda os questionários e tenha um bom início de conhecimento do sistema.